Uma das perguntas mais comuns que a gente faz para a gente mesmo é o seguinte: por que será que eu sempre faço as coisas desse jeito? Por que será que parece que eu estou programado? Por que será que toda vida eu meto os pés pelas mãos e aí vai um monte de questionamento que nós fazemos? E o interessante é que realmente nós temos uma espécie de programação que a vida foi implantando na gente. Segundo as experiências que a gente teve, segundo as nossas convicções geradas em casa, na escola, com a família. Então, é sobre isso que nesse vídeo aqui eu quero falar com você hoje. Sobre o nosso sistema central cerebral que gerencia basicamente todas as nossas escolhas, comportamentos, estados de humor. Tudo aquilo que você tem, pode acreditar, está pré-programado na sua cabeça. O cérebro foi buscando referências, foi buscando situações comuns e colocando, internalizando dentro da gente para que a gente pudesse responder de uma maneira muito única, particular. Até porque, basicamente, ao longo de toda a evolução, esse é um dos papéis muito importantes do nosso cérebro. Procurar entender padrões, procurar entender como é que a gente consegue sobreviver, como é que a gente consegue o melhor estado possível, e a gente vai armazenando esses padrões e gerando uma espécie de sistema central de comportamento, de ações, de respostas, que ao longo do tempo vai sendo basicamente o mesmo. Claro, a não ser que você observe esse sistema. A não ser que você entenda que esse sistema não está te fazendo bem e a partir daí você queira realizar algum tipo de mudança. E é sobre essas mudanças dentro desse sistema que eu vou falar também no vídeo de hoje. Então não sai daí, tá? Fica de olho pregado, se possível pega papel e caneta, que hoje vai ser aqui no estilo aula. E eu quero aproveitar também esse momento, esse vídeo aqui, para agradecer os mais de 10 mil seguidores que estão aqui no nosso canal. Para mim é uma alegria muito grande saber que dentro de uma plataforma como essa existe muito entretenimento, muitas outras coisas que as pessoas buscam aqui dentro, mas que tem aquela grande quantidade de pessoas também que buscam desenvolvimento humano, que buscam entender mais sobre a sua mente, sobre o seu cérebro, sobre comportamento, sobre melhora contínua. E para mim é uma alegria muito grande fazer esse primeiro vídeo aqui logo após a conquista dos 10 mil seguidores. Então, muito obrigado a cada um de vocês e todos que estão aqui assistindo, por exemplo, pela primeira vez. Conheça o canal, se inscreva, ative lá o sininho de notificações para que você receba conteúdos de qualidade, pesquisados, que eu trago sempre para você aqui no nosso canal. Então vamos agora conhecer como é que funciona esse nosso sistema central do nosso cérebro que dirige as nossas ações, comportamentos, respostas, estados emocionais. Eu quero que você acompanhe comigo, como eu te falei, vai ser esquema aula, eu vou anotar algumas coisas aqui que são muito importantes para você, eu tenho certeza disso. Então basicamente, olha só, nós temos isso que a gente vai chamar aqui de sistema central. É como se fosse o sistema operacional central do nosso cérebro, que vai estar ali 24 horas por dia mediando as nossas respostas, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente sente, pensa, enfim, basicamente que vai dirigir o nosso comportamento. Então vamos chamar isso daqui de sistema central. E existem basicamente 5 configurações básicas desse sistema que vão ser responsáveis pela maneira com a qual a gente vive a nossa vida. Então, por um raciocínio muito lógico, se por acaso em algum momento eu percebo que existe algo a ser mudado, é algo possivelmente dentro dessas 5 esferas do nosso sistema central. E eu vou te explicar aqui uma a uma, passo a passo. A primeira delas é exatamente a questão dos estados emocionais que nós temos. Então, vou anotar aqui, ó, estados emocionais. Então, basicamente, nós temos estados emocionais o tempo inteiro, porque somos seres que temos, obviamente, um processo de emoção muito forte, muito característico dentro da gente. Então, imagina só que você vai sair de casa, você vai trabalhar e naquele dia emocionalmente você não está bem. Então, nós circulamos aqui dentro dessa questão do estado emocional entre
a questão do negativo e a questão do positivo, tá? E basicamente a nossa luta deve ser o tempo inteiro para sair do estado negativo, que muitas vezes vai acontecer de maneira natural, espontânea, tá tudo certo, não tem nada de anormal com relação a isso, né? Todo mundo passa por isso. Mas o interessante é que você entenda que pode mudar esse estado emocional. Então, voltando ao exemplo, imagina que você sai de casa, imagina que você vai trabalhar e você sabe que vai encontrar pessoas que são de difícil trato, pessoas complicadas, e naquele momento você não percebe que não virou a chave do estado emocional negativo para o positivo. Então, naquele dia, as chances que você tem de estar ruim, elas são de fazer situações ruins, né, de cometer alguns erros, ela vai ser altíssima. Tá? Fora que não só nesse exemplo do trabalho que você tem, mas digamos, por exemplo, que você vai realizar alguma atividade cotidiana comum, como por exemplo sair com seus filhos, e você está preocupado com conta, está preocupado como é que vai ser esse semestre que vem, esse mês que vem com relação ao pagamento de contas. Então, tudo isso vai começar a trazer para você comportamentos e padrões negativos. Só que a gente não percebe que isso vai minando pouco a pouco, lentamente, o nosso convívio com as pessoas à nossa volta. Então, a gente fica pensando, mas ninguém me compreende, ninguém me entende. Para pensar. De fato, as pessoas não querem estar com alguém que toda a vida tem os seus estados emocionais negativos. Que toda a vida está pensando só no lado positivo, no lado negativo, ou no lado das preocupações que tem, tá? Então a gente precisa entender que se eu quero alguma situação, quero tirar o máximo proveito dela, é aqui que eu devo estar. Vou te dar aqui um outro exemplo também. Imagina que você vai sair hoje, você vai dirigir uma reunião, você vai fazer uma palestra, ou como eu, você vai gravar um vídeo. Imagina que o meu estado emocional está negativo naquele momento. Então, como o meu estado emocional vai estar negativo, pode ter certeza que todo o processo que você utiliza, por mais que você tenha feito uma pesquisa como eu faço, né, um detalhamento do seu vídeo, do conteúdo, aquilo não vai sair bom porque a sua energia está baixa. Mas eu saio de casa com essa energia negativa. Será que eu posso mudar? Assim, você pode mudar, você pode transformar esse seu estado. Basta que você dirija exatamente o foco do seu estado emocional. Todo estado emocional tem um foco. Todo estado emocional que nós temos está focado em alguma coisa. Então, a origem daquele meu comportamento naquele dia, o meu estado emocional pode estar pautado exatamente nas preocupações, pode estar pautado exatamente nas decepções do dia anterior. Então, para que eu mude esse meu comportamento, até porque, mais um assunto aqui interessante, o comportamento da gente, ele é uma resultante, ele não é a causa de todos os meus problemas, ele pode ser uma resultante, tá? Desses problemas que você está pensando, não consegue administrar e, consequentemente, vai para cima da formação de um comportamento. Basicamente, é um mecanismo de defesa que nós temos. É um tanto quanto complexo, mas, ao mesmo tempo, eu estou facilitando para que você entenda. O comportamento, ele não é a raiz. Ele é um reflexo. A raiz é exatamente onde está o seu foco. Então, se o meu foco está em problemas, se o meu foco está em pessoas ruins, se o meu foco está nas decepções do dia anterior, consequentemente o estado emocional é negativo. E aí eu quero te alertar para uma coisa. Muitas das vezes, 99% das vezes que você tem resultados negativos, tá? Isso se deve basicamente ao seu estado emocional estar negativo. Dirigir, trabalhar, estar com pessoas, falar com pessoas, tudo isso pode ser modificado a partir do momento em que você vai buscando aqui focar nas suas coisas positivas, que eu tenho certeza que obviamente todo mundo tem. Então, ao invés de eu pensar nas contas, pensa no trabalho, pensa em alguma maneira, alguma forma diferente de driblar as circunstâncias. O brasileiro é excelente nisso, e isso vai, a partir do momento em que eu mudo o meu foco, que eu mudo a minha atenção, instantaneamente você é capaz de mudar os seus comportamentos também, e com isso você vai conseguir transitar, mudar os teus estados emocionais. O segundo ponto aqui do nosso sistema central é que nós, todo momento, a todo instante, nós temos um diálogo interno. Então, nós fazemos perguntas para a gente mesmo, né? Então, perguntas. As perguntas que fazemos. Olha que interessante isso daqui. O tempo inteiro nós temos um diálogo interno poderoso dentro da gente. Eu te falo poderoso, mas pelo outro lado também, eu entendo poderoso não somente como algo negativo. Esse diálogo interno ele é poderoso para te levar para o bom e para te levar para o mal do mesmo jeito. Só que
esse diálogo, ele muitas vezes formula questionamentos, formula perguntas que a gente faz para a gente mesmo. Então, por exemplo, tem muita gente que utiliza toda hora o se, né? Se eu conseguir, se eu fizer, se como uma condição temporal, como uma condição, né, uma condicional para o seu comportamento, para os seus resultados. Então, entenda que quando eu utilizo o se, eu estou abrindo o meu cérebro, eu estou abrindo o caminho de possibilidades da minha mente, ela que nos dirige, a fracassar também. É muito interessante como o poder da linguagem, o poder da palavra, isso não é só a neurociência que fala, a Bíblia já falava também há muitos anos, né, milhares de anos. Então, na hora em que eu troco o se pelo como, o cérebro automaticamente entende que não existem opções de fracasso. Tudo isso num ajuste de linguagem, tá vendo como não é tão difícil assim? Na hora que você troca esse se pelo como, por exemplo, será que um dia, né, ou se, pode ser que se eu fizer alguma coisa boa na empresa, eu consigo um aumento. Pode ser que se eu mudar o meu comportamento, a minha namorada vai me perdoar, a esposa vai perdoar alguma coisa que você chateou ela e tal. Não, o interessante que você entenda é assim, como eu posso fazer isso? E não se. Abrindo as possibilidades, pode ser que eu erre, pode ser que eu faça, pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Então, quando você utiliza o como, aí sim, como eu vou fazer para que a minha esposa se sinta mais feliz, mediante o meu comportamento, que tem um estado emocional que tem sido negativo nos últimos dias. E aí esse como vai te levar a pensar assim, o que é que ela gosta, tá? O que é que eu posso fazer que agrada, como é que eu posso trazer um sorriso de novo para a face dela, né, para o rosto dela, trazer um sorriso de volta. Então, trocando essa circunstância pelo como, a gente consegue ajustar o foco do cérebro. Entenda uma coisa muito interessante. Essas perguntas, elas também levam a gente para um tipo de foco, ou seja, aquilo que o nosso cérebro está buscando o tempo inteiro focar. Eu até gosto de dar um exemplo nos meus treinamentos, né, nas palestras, enfim, nas lives. Tem um filme que fez parte da minha infância, talvez de muita gente aqui também no nosso canal, que era o filme De Volta para o Futuro. Tá? E você percebe o seguinte, eu vou contar essa historinha aqui rapidinho para você, para quem não lembra. Tem o McFly, né? O personagem principal da história, o Marty McFly, e tem o pai dele, o George McFly, né? Que se eu não me engano é Michael J. Fox. Se tiver errado, me corrija aí nos comentários. E aí, o pai dele no futuro é um cara arrasado, meio bananão, né? Que todo mundo manda nele, ele é meio, né, ali limitado, digamos assim. E quando acontece do Marty voltar para o passado e falar para ele enfrentar o Biff, que é o vilão da história, né, e chegar perto da Lorraine, que é a mãe dele, inclusive a luta dele é colocar o pai com a mãe agora juntos, né? E aí o McFly, o George, o pai, né, ele sempre responde assim, mas se eu não for bom bastante, você percebe a fisiologia dele muito fraca, todo para dentro, curvado, não mostrando nenhum sinal de reação de poder, né? Isso é interessante também, saber a fisiologia. Então, ele está ali numa circunstância em que ele diz, mas se eu não for bom bastante, e se ela não gostar de mim, e se eu não conseguir agradar, e se, entende? Se ele tivesse virado a chave para o como, e tem um determinado momento que, ainda que sem querer, ele vira. Porque ele pergunta para o McFly, para o filho, né? Como é que eu posso fazer então? Como é que eu faço? E aí ele vai ensinar lá como é que ele deve fazer e tal. E no fim, acaba dando certo. E quando você percebe que o McFly volta para 1985, que é o período que ele vive, o pai dele está bem de vida, o pai dele está rico, mas não é que foi um passo de mágica não, ele ficou rico, ficou bem de vida, porque ele passou a acreditar nos projetos dele. Potencialmente ali dentro dele tinha um escritor, e no futuro alternativo, inicial da história, ele não conseguiu ser o que ele queria ser. Mas a partir do momento que ele começa a utilizar o como e colocar para fora a real identidade dele, aí ele consegue realizar tudo que ele queria ter realizado na vida. Né? E no filme mostra uma cena em que o próprio Biff, que era o vilão, vem ali chegando, estava lavando o carro dele e traz a caixa com o livro, o mais novo livro publicado por ele. Então ele começou a acreditar nele, simplesmente por essa troca de padrão de comportamento e de pergunta, de diálogo interno, trocando esse se pelo como. Então, as perguntas que você faz para você, tenha certeza, são extremamente poderosas para modificar o foco do nosso cérebro e a busca por resultados bem melhores de vida. O próximo ponto, que dirige aqui o nosso chamado sistema central, é exatamente a nossa escala de hierarquia.
Hierarquia de quê? Hierarquia de valores. Olha que interessante isso daqui, ó. Tá? Quando você vive com alguém, vou levar essa conversa aqui inicialmente para a questão do relacionamento. Quando você vive com alguém, não necessariamente vocês têm a mesma escala de valores, tá? Por exemplo, tem casais que o homem valoriza mais o trabalho e o dinheiro e a mulher valoriza mais a família e o lazer, por exemplo, tá? Não que ela não valorize o trabalho, mas a escala é invertida. Então, a grande simbiose, digamos assim, a grande sincronia de um casal ou de uma equipe, por exemplo, de trabalho, se dá no momento em que a gente consegue entender, tá, essa hierarquia de valores, consegue entender que aquilo é importante. Digamos, por exemplo, que para mim, vou dar um exemplo aqui, seja muito importante o trabalho acima de tudo, mas a minha família está me dizendo que está sentindo a minha falta, que quer a minha presença, que está precisando de lazer, precisando descansar, porque enquanto eu trabalho eles estão em casa. Então aquilo é um agente transformador. Eu preciso estar aberto a entender qual é a hierarquia de valores das outras pessoas também. Isso precisa ser muito claro para a gente. Nem sempre a minha hierarquia de valores, que foi muitas vezes construída com padrões da família de origem que eu tenho, esses padrões não se adequam à minha família atual. Então, da maneira com a qual você coloca um prazer, para muita gente pode ser uma dor. Então, o nosso cérebro, mais uma vez, ele sempre transita entre esses dois sentidos aqui, talvez no canal, né? Talvez não, com certeza nesse nosso canal aqui, eu já falei sobre isso aqui em algum vídeo, porque isso aqui é um tema muito central. Então, a dor e o prazer, tá? O nosso cérebro, basicamente, ele é dirigido por esses direcionamentos. Então, muitas vezes, olha só, o que para mim pode ser um prazer trabalhar, para alguém pode ser uma dor. Ah, não quero, não gosto de trabalhar no final de semana, não tenho prazer nenhum. Tá? Trabalho na semana e olha lá. Por exemplo, a leitura. Para muita gente, né, se me perguntar assim, João Paulo, qual é um lugar que você fica, né, você se deleita, um lugar bacana, uma livraria, eu sou capaz de passar horas dentro. Mas para muita gente pode ser uma dor, não gosto de ler, gosto de filme, gosto de música. Acontece muito com os meus clientes, eu passo uma leitura que fala, não tem como passar um vídeo, né, para eu refletir sobre esse assunto, e eu vou atrás disso, respeitando a hierarquia de valores das pessoas. Então, muitas vezes, o ajuste que você precisa fazer na sua vida está exatamente nessa questão de modificar essa hierarquia de valores. Um exemplo muito simples. Tem muita gente, por exemplo, que põe o descanso, tá? Que põe o lazer muito acima dos seus valores financeiros, por exemplo. Tá? E ele não percebe que ele não ganha mais dinheiro, que ele não está mais folgado na vida, porque ele não inverte esse padrão. Eu poderia inverter, claro que eu posso descansar, mas eu posso colocar o valor de buscar a prosperidade financeira um pouco acima. Não estou falando só de dinheiro de maneira absoluta e negativa. Não, dinheiro é importante. Tá? Aliás, isso aí é um tema para um outro vídeo. A gente falar sobre a mentalidade financeira das pessoas que travam o crescimento delas. Mas digamos que você faça essa inversão na hierarquia, eu coloco o trabalho e a busca pelo sustento, pelo conforto da minha família acima, eu consigo entender que a partir daquele momento, daquela decisão, daquela ação, os meus valores mudando, eu vou mudar também os meus resultados. Então, para pensar nesse mesmo vídeo aqui, você pode pausar agora, se você quiser, e começar a escrever aí quais são a tua escala de valores, família, trabalho, Deus, relacionamentos, né, viagem, tá? Vou te contar uma história aqui interessante também. Certa vez, eu cheguei numa roda de amigos, digamos assim, num restaurante, e a esposa de um deles falou assim, sabendo ela que eu gosto muito de viajar, ela falou, João, fala com, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? Fala com X, para ver se ele muda a mentalidade dele sobre viajar, né? Porque ele não gosta e tal, e aí ele falou assim, cara, eu não gosto de viajar porque é um dinheiro que eu vou empregar ali e depois desaparece, eu prefiro comprar alguma coisa para o meu carro, trocar de carro, comprar alguma coisa, porque eu vejo materializado. Então veja bem, ó, a hierarquia dele de materialismo está acima da questão do lazer. Então o que é que você pode fazer para modificar isso baseado em algum valor importante para você? E aí eu conversei com ele mostrando que para a esposa era interessante essa questão do lazer, essa questão do viajar, da cultura. E a alavanca deles, digamos assim, sofreu uma modificação para que ele pudesse agora dar valor a isso também, e menos valor à parte financeira. Então foi um ganho para eles, simplesmente por um ajuste na escala de hierarquia que leva, consequentemente, a uma melhora na questão dos relacionamentos. O quarto ponto, dentro desse nosso sistema central, que a gente está conversando aqui no vídeo de hoje, é a questão das nossas convicções, tá?
As convicções, elas existem basicamente para nortear as pessoas, para nortear a cultura, para nortear o sentido da vida que ela tem. Não é interessante que a gente faça pouco caso da convicção de ninguém. Muito pelo contrário, a gente precisa respeitar. Agora, cabe à pessoa, ela tem total liberdade de modificar as suas convicções. Pode ser que você que está me assistindo agora esse vídeo tenha algum problema com relação ao seu próprio crescimento, ao seu direcionamento, pelas convicções que você tem. Só que esse tema aqui é um tema mais complexo. É o tema que eu vou passar mais tempo aqui nesse nosso vídeo explicando para você, porque basicamente tem alguns pontos importantes aqui. E o primeiro ponto é, eles impactam completamente a nossa maneira de ação. As nossas convicções, elas vão impactar a nossa ação, ou as nossas ações no dia a dia. Então, por exemplo, se você é um cara que levanta cedo para trabalhar, você tem a convicção de que aquilo é importante. Se você é uma pessoa que vai à academia, cuida do corpo, você tem a convicção de que aquilo é importante. E se você é uma pessoa que percebe que a tua saúde está sucateada e você não faz nada por isso, é porque a tua convicção é de que aquilo não é importante. Então, se eu quero mudar o meu hábito para ir para a academia, por exemplo, não é a questão de 21 dias, 28 dias fazendo, não, é modificar a convicção. A partir do momento em que eu sou convicto, que eu modifico, que eu leio, que eu estudo, que eu vejo pessoas sobre esse assunto, né, a parte fitness da vida, pessoas que buscam a saúde ou simplesmente comer melhor e fazer algum tipo de atividade física, eu entendo que essas pessoas têm resultados melhores. E se você está buscando resultados melhores, o interessante é modificar a convicção. Pode prestar atenção que dentro desse exemplo que eu falei aqui, né, você não chega naquele objeto porque simplesmente tem a convicção de que aquilo não é importante. Quando você passa a perceber que sim, é o que acontece com pessoas infartadas. Tem uma pesquisa que fala que 50% das pessoas que passaram por um mecanismo, por um processo de infarto, elas se tornam mais positivas diante da vida. Olha só, ela não dava nem importância a isso, mas entende que estar positiva diante da vida pode aumentar a saúde cardiovascular dela, tá? Tem pessoas que, sobretudo a partir dos 40%, 70% das pessoas percebem a importância de fazer atividade física e comer melhor. Isso é baseado exatamente nos resultados que ela tem. Então, o primeiro ponto interessante é que as convicções direcionam o nosso padrão de ação. E se eu quero modificar as ações que eu tenho, eu preciso modificar as convicções que eu tenho sobre cada ponto específico que eu quero mudar na minha vida. O segundo ponto é a questão das expectativas, né? Por exemplo, ó, tem gente que diz assim, eu não espero nada das pessoas, porque as pessoas podem me trair. Isso não é interessante. É interessante você manter um equilíbrio. É claro que eu não posso manter aquela convicção de que eu devo esperar que as pessoas me ajudem sempre na minha vida, mas também não posso ter a convicção de que as pessoas não prestam. Então é preciso equilibrar, tá? Com relação às nossas expectativas. É preciso que a gente faça sempre uma aferição das expectativas que eu tenho, tirando cada vez mais a expectativa das pessoas, do mundo externo, e trazendo mais para dentro. Quando a gente faz isso, a gente consegue resultados infinitamente melhores. Então entenda, as expectativas, quanto mais distantes elas estiverem de você, olha, tá aqui você, ó, vou colocar aqui, ver aqui se está legal no vídeo, tá? Então, olha só. Quanto mais você pegar as suas expectativas e trouxer para perto de você, mais chances você vai ter de ser feliz. Mas como? Isso é mágica? De jeito nenhum. É porque eu posso realizar as coisas pela minha vida. Eu posso melhorar a minha vida. Eu posso ter uma noção maior de ação sobre aquilo que eu quero da minha vida. Então eu tiro da pessoa. Acontece muitas vezes nos relacionamentos a dois que as pessoas põem a expectativa totalmente no marido, na esposa, e aquilo tira de você, de alguma maneira, a capacidade de agir por você mesmo, entende? Então, com relação a esse fato das expectativas, cada vez mais é interessante que você puxe para a sua esfera e não deposite na esfera do outro. Claro que você pode contar com o outro, mas não o tempo inteiro, tá bom? E muitas vezes isso parte da questão das convicções também. A minha convicção é de que os outros devem me amar e me ajudar, e aí você não vai ser feliz. Tenha a convicção de que você é o único responsável pela vida que você tem. Outro ponto muito interessante, complementar aqui, é que as nossas convicções, elas evidenciam os nossos valores. Tá? Por exemplo, você tem a convicção de que você só vai ser feliz se tiver muito dinheiro guardado. Olha só,
valores financeiros está lá em cima. Ah, eu tenho a convicção de que viver a vida plenamente é ter ótimas experiências e estou pouco me lixando para o dinheiro. Então já mostra quais são os teus valores hierárquicos aqui. Então quando você for traçar a questão da escala de hierarquia, é importante que você faça isso, entenda como é que funcionam as tuas convicções sobre cada uma delas, tá? Avalie a tua convicção de família, o que é que você pensa sobre isso, o que é que você pensa sobre trabalho, sobre lazer, sobre saúde, sobre vida financeira, e isso tudo vai te ajudar a entender melhor as tuas convicções. Mais uma vez eu lembro, muitas vezes também a minha trava pode estar justamente nas convicções que você tem e não consegue mudar. Tem gente que profissionalmente falando tem aquela convicção de que a maneira que ela trabalha desde 1980 não deve ser alterada, é isso aqui que funciona, é isso aqui o padrão, e isso impede o progresso, né? Vai impedir o progresso que você tenha mais e mais na sua vida, ok? E ainda falando aqui sobre a questão das convicções, elas são responsáveis pela nossa maneira de enxergar o mundo. Vou colocar aqui visão para simplesmente escrever menos, tá certo? A nossa visão de mundo, a nossa visão sobre as pessoas, a nossa visão sobre o comportamento das pessoas. Se a gente se mantiver parado, sem crescimento, você sem querer já vai estar sendo retrógrado. Por quê? Porque na hora que você para, o mundo continua em movimento. Então, a partir do momento em que eu elevo padrões de preconceito, que eu elevo padrões de evitar contato com pessoas que pensam diferente de mim, tá? A minha visão está sendo retrógrada e eu não consigo crescer com aquilo. A minha visão de mundo se torna uma visão muito enclausurada. Então, principalmente nos dias de hoje, em que a gente fala que o Brasil é um país caloroso e receptivo, a gente está observando que não é bem isso que vem acontecendo. Aqui não vai apenas uma crítica, vai aqui um clamor, né, basicamente, meu, que me importa com essas questões também, a reflexão. Será que nós estamos sendo o tempo inteiro abertos a entender o pensamento do outro? Entenda, entender o pensamento de alguém, procurar entender de que maneira ela pensa, não significa dizer que eu vou compactuar com a maneira que ela pensa. Mas até mesmo nas estratégias de guerra, para entender o inimigo, eu preciso saber exatamente como que ele pensa. Não que ninguém ao seu lado seja seu inimigo, que isso fique bem claro, tá? Então, as nossas convicções determinam a nossa visão de mundo, né? É por isso que às vezes a gente consegue ficar chocado com a maneira com a qual uma pessoa trata outra no meio da rua, né? Ela se vê como superior, ela acha que ela é mais importante, ela não tem padrão nenhum de humildade, e o mais interessante, ela enxerga o mundo daquele jeito e ela não enxerga exatamente, ela não vê exatamente os problemas que ela carrega consigo. Então, esse é um dos pontos mais difíceis de avaliar esse nosso sistema central. É exatamente a questão do avaliar o quanto a nossa visão de mundo pode estar prejudicando também a nossa desenvoltura, o nosso desempenho na vida. Então, para pensar sobre esse fato, porque sim, ele é muito importante, tá bom? E o quinto ponto do nosso sistema central, e não menos importante, é aquilo que nós falamos das experiências de referência. E aí, eu diria que esse daqui é o responsável pela maioria dos problemas que as pessoas têm de desenvoltura, maioria absoluta, tá? Dentro do nosso treinamento, Life Academy, a gente fala demais sobre essa questão das chamadas experiências de referência. Muitas pessoas tiveram experiências muito negativas, muito traumáticas ao longo da vida. E essas experiências acabaram fazendo com que a mente dela se fechasse para uma série de coisas. A visão se fechasse para uma série de coisas. Tá? Inclusive, para quem me pergunta, e eu sei que vai rolar perguntas aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui abaixo o link do Life Academy, tá? Tem uma página lá bem grandona explicando tudo, como é que funciona, como é que é o processo, e você pode ver um outro vídeo lá, tá? Sobre 12 princípios de mudança, muito interessante esse vídeo, muito caprichado, tá? Logo no topo da página, você vai poder ver esse vídeo e entender o que é importante para entrar nessa mudança, receber esse conteúdo do que é o Life Academy, que é um processo que eu escrevi ao longo da minha carreira, tanto no Brasil como no exterior, tá bom? Então, essas experiências de referência, por exemplo, digamos que você foi uma pessoa que, ao ter lazer, toda a vida que a sua família se juntava, tinha briga, tinha confusão.
Lá no cérebro da gente, lá nas regiões que armazenam a memória emocional, a gente vai ter uma trava com relação àquilo e você vai instintivamente negar, afastar cada vez mais os compromissos de família, né, os momentos de lazer, em prol de evitar essa confusão. Digamos que a tua experiência de referência lá do passado foi sempre de uma infância economicamente difícil, né, em que você tinha que se virar, digamos assim, para conseguir sobreviver. E aí, essas experiências de referência, entenda, quando nós estamos diante de uma situação desafiadora, a gente pode fugir ou se acostumar com ela. Muitas pessoas se acostumam, então pode ser que você tenha se acostumado a viver na dificuldade e não busca a melhoria financeira porque para você está tudo bem. Tá? As pessoas confundem essa questão da versatilidade de você se manter bem diante de um momento difícil com o fato de que você gosta da pobreza, que você gosta da pobreza financeira, da pobreza mental, e não tem nada de errado nisso. A grande questão, tá, é que você pode muitas vezes pensar o seguinte: me faz mal não ter financeiramente o que eu quero. Me faz mal, mas eu não consigo mudar. E muitas vezes está exatamente aqui o problema. Para você, as experiências de referência do passado mostram sinais de conforto e você pode até pensar que quer um crescimento econômico na sua vida, mas no fundo é esse aqui que te conforta. Tá? E a grande questão, a grande equação é que se você, por exemplo, vive em família, tá? Você observa que a tua esposa, que os teus filhos, por exemplo, estão necessitando de mais. Tá? De estudar, não estou nem falando de luxo, de riqueza, nada disso, estou falando de mais recursos. Né? Sua filha quer uma câmera para ser fotógrafa, o seu filho está pedindo um computador melhor para estudar, você entende que para fortalecer os laços de família é preciso fazer uma viagem e se desligar do trabalho inicialmente. Então tudo isso está acontecendo de maneira negativa, você não tem esse recurso porque a tua experiência de referência do passado é negativa. Um outro ponto, um outro exemplo, a experiência de casal. Né? Pode ser que você tenha visto na sua infância seu pai e sua mãe tendo um relacionamento maravilhoso. E você não vai esperar nada menos que isso para o teu relacionamento atual. Mas pode ser também que você tenha visto que o relacionamento que você viu do seu pai com a sua mãe foi péssimo. Mas ainda assim eles ficaram 50 anos casados. Então você acha que vai se comportar do mesmo jeito e está tudo bem. Não está tudo bem. Então é interessante que a gente avalie, né, essas experiências de referência. E como é que eu vou saber? Porque normalmente elas são marcantes. É a maneira com a qual você conta a tua história. Tá? A gente usa as nossas experiências de referência para criar a nossa biografia. Vou te dar uma dica. Pega um caderno, pega uma caneta e faz a tua biografia dos momentos mais marcantes da tua vida. Faz isso hoje ainda se puder, assim que você acabar esse vídeo aqui. Escreve lá, né, quais foram os momentos mais importantes, bons ou ruins, não pode nem obrigar a ser só ruim não. Bom ou ruim da tua vida. E aí você vai entender que tipo de lição eu tirei daquilo. Né? Qual foi a lição que eu tirei daquele dia que meu pai chegou em casa e perdeu o emprego? Qual foi a lição que eu tirei do casamento dos meus pais? Qual foi a lição que eu tirei da experiência XYZ? E você vai ver que mais do que o que você pensa, a sua vida é dirigida por essas experiências de referência aqui. Tá bom? Então, eu espero ter entregado para você um conteúdo muito completo. Mais uma vez eu te digo, vou deixar aqui abaixo os links, né? Tanto do meu grupo VIP, da lista VIP, para quem quer entrar, receber conteúdos diferenciados, e-books, tá? E vídeos menores em que eu trago mensalmente para as pessoas, às vezes semanalmente, dependendo da minha agenda. E também vou deixar o link do Life Academy para que você melhore. Entenda, só ficar sentado vendo vídeo, né, por melhor que seja produzido aquele vídeo, não vai te ajudar a mudar. É preciso, de fato, um comprometimento seu. É preciso, de fato, que você levante da poltrona, levante da cama, do sofá, de onde você esteja e comece a tua mudança de vida. Você é que é responsável por ela. Não tem ninguém que seja aquele guru que vai mudar a tua vida. Você é que é o responsável pela vida que você tem e você pode, a qualquer momento, melhorar, modificar, mas para isso é preciso se conhecer. Tudo isso daqui, ó, é preciso autoconhecimento, tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo aqui no nosso canal.